Boa noite a todos os nossos companheiros que estão chegando. Boa noite, Eveline. Boa noite, Rosângela. Boa noite, Edna e Luciano, Débora. Seja bem-vindo, Célia. Muito bem-vinda, Célia. Patrícia, lá de Carmo do Rio Claro, Aparecido. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Mateus, a todos nós. Somos nós quem agradecemos, Patrícia, como sempre. Vamos esperando aí mais alguns minutinhos. O pessoal ir chegando, dando o nosso horário para a sequência, né, das reflexões de hoje. Boa noite também, Reinaldo, Cecília, sejam bem-vindos. Maí Aparecida, seja bem-vinda. Ricardinho, seja bem-vindo, Ricardinho. Michele, boa noite também, Michele, seja bem-vinda. Adilson Ribas, seja bem-vindo, Adilson. Gislaine também, seja bem-vinda. Cláudio Honor, Adriano, lá de Monte Santo de Minas, seja bem-vindo. Boa noite. Vamos então iniciarmos os nossos estudos, as nossas reflexões de hoje. Então convido a todos nesse instante para que elevem os seus pensamentos. Vamos esquecer um pouco as nossas preocupações, esquecer os nossos afazeres, esquecemos um pouco a nossa vida material, para nesses instantes em que aqui estaremos, ainda que estivermos aí, cada um de vocês nos seus lares, executando algumas tarefas, mas não deixem de voltar-se à essência nossa, que é espiritual. Não deixem nesses instantes de voltar-se para o seu próprio interior, justamente tentando procurar nas suas fibras mais íntimas a presença de Deus. Porque com certeza é através da detecção desta sua presença que nós vamos conseguir, com certeza, também ampliar a nossa capacidade de ver e enxergar o mundo de uma forma diferente e que vai facilitar e muito a nossa trajetória, a nossa caminhada. Todos nós queremos paz. Todos nós queremos caminhar em paz. Mas só podemos e conseguiremos atingir este objetivo a partir do momento que detectarmos essa partícula divina que todos nós possuímos e ao mesmo tempo somos, a fim de que os ensinamentos do Cristo possam efetivamente fazer diferença na nossa vida.
Muita paz a todos vocês. E que essas lições do Evangelho que nós vamos estudar ou ler hoje possam calar fundo dentro do coração de cada um e que sirva de instrumento, que sirva de força, que sirva de energia para todos os processos de transformação que cada um de nós buscamos no nosso dia a dia. Que assim seja. Realmente, meus queridos companheiros, é exatamente isso que nós desejamos nesses momentos em que estamos aqui reunidos, e é como se estivéssemos todos juntos no mesmo ambiente. A despeito da impossibilidade de nos abraçarmos fisicamente, nós podemos nos abraçar fluidicamente, energeticamente. A gente precisa aprender a utilizar esta energia e principalmente para nós conseguirmos também aprender a captar as energias que nos chegam. Talvez este seja o grande problema da humanidade e com certeza foi o problema da humanidade até este momento que nós estamos vivendo. Justamente identificando o Evangelho segundo o Espiritismo, neste capítulo 1 que nós estamos vendo, eu não vim destruir a lei. Jesus não veio destruir a lei, ele veio simplesmente ajudar-nos a dar um efetivo cumprimento, mas acima de tudo, ele trouxe algumas leves alterações, em especial alterações no que diz respeito à interpretação dessas próprias leis, no quesito verdade. Quais verdades? Todas aquelas verdades que nos aproximam do próprio Criador. Nós vimos e identificamos no estudo ou na leitura passada sobre essa primeira grande revelação através e com Moisés. E nós identificamos nesse legislador aquela pessoa que conseguiu reunir um povo com todas as suas dificuldades, com toda a sua ignorância no sentido de falta de conhecimento, do conhecimento da própria vida, mas que tinha por princípios, ou pelo menos que tinha uma tarefa, difundir esta ideia da existência de um único Deus, capaz justamente de ser o Pai de toda a humanidade. Uma preparação para a vinda do próprio Cristo. Como nós vamos ver hoje, algumas breves características. Porque este próprio Cristo, como diz Kardec, ele também não veio destruir a lei, mas como nós estamos dizendo, dar um cumprimento, uma efetividade, sobretudo uma exemplificação de determinados dispositivos e de determinados preceitos, que infelizmente nós ainda estamos tentando entender justamente o que ele quis dizer. Nós vamos iniciar, sobretudo buscando nas observações de Emmanuel no seu livro A Caminho da Luz, que esta exemplificação da própria verdade do Cristo, ela já inicia no seu próprio nascimento. Sim, quando Jesus nasce, e nasce justamente numa manjedoura, ele quis trazer para a humanidade esta ideia de que, sobretudo, até contrariando um pouco o pensamento daquele povo, melhor dizendo, naquela época, de que ele viria como um rei para estabelecer ou para restabelecer uma hegemonia ou um domínio daquele povo sobre outras pessoas e sobre outros povos. Ele nasce ali na manjedoura justamente para demonstrar que sem humildade nós não conseguimos nada. E a partir daquele momento, Jesus vai inaugurar uma maturidade espiritual para a humanidade através de uma exemplificação divina da fraternidade e do amor. Porque nós falamos, e o próprio Kardec traz aqui, que Jesus teria feito este resumo das leis nos mandamentos: amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. Mas nós sabemos que isto já estava previsto em Moisés.
ou no próprio Antigo Testamento essa necessidade, mas não era algo vivenciado pelas criaturas. Eles ainda não estavam preparados. Por isso Jesus veio justamente para mostrar e vivenciar este amor, a iniciar pelo seu próprio surgimento, pelo seu nascimento, através justamente de uma manjedoura. Infelizmente, muitos escritores, muitos materialistas, e vou dizer que até mesmo nós hoje, não conseguimos interpretar de uma forma correta e adequada este surgimento ou o nascimento do próprio Cristo através da manjedoura. Nós nos ligamos ou nos vinculamos àqueles fatos mediúnicos que aconteceram naquela oportunidade, seja através dos pastores, seja através dos próprios reis magos, não importa, mas nós infelizmente ainda estamos tão ligados a essas questões materiais que nós desprezamos esta simbologia do nascimento do Cristo, ainda que muitos de nós cheguemos a comentar, sobretudo na época do Natal, esta singeleza do Cristo e a forma como ele apareceu e como ele surgiu para, desde o seu nascimento, trazer para nós esta mensagem de fraternidade e a demonstração do próprio amor. Nós, infelizmente, desprezamos algumas figuras que os textos bíblicos nos trazem, como o próprio Emmanuel vai citar a figura de Simeão, de Ana, a profetisa, do próprio Zacarias, de Isabel, de José e Maria Santíssima. Nós também desprezamos a participação destes mensageiros que foram grandes responsáveis, pelo menos para dar este pontapé inicial à missão e tarefa do próprio Cristo. Nós, infelizmente, desprezamos esses concursos para simplesmente nos mantermos. É mais ou menos aquilo que diz Humberto de Campos no livro Boa Nova, naquela conversa de Jesus com o sacerdote Anã. Anã estava justamente imaginando um Cristo também totalmente diferente, como ele poderia, com aquela própria constituição, sem pessoas, sem um exército, estabelecer um reino. Mas é exatamente isso, porque nós hoje pensamos como os judeus também pensavam. O rei com certeza viria montado em cavalos, traria os seus exércitos para exercer esta dominação. Mas, de novo, nos esquecemos que ele não veio destruir a lei. Qualquer forma que ele viesse e que não fosse desta pela simplicidade, pela humildade, pelo amor, ele estaria com certeza destruindo tudo aquilo que foi construído e, sobretudo, ele teria dificuldades de repassar essa mensagem de um Deus Pai, de um Deus amor, de um Deus misericórdia. Por isso, muitos gostariam, inclusive, de atribuir a preparação do próprio Cristo, por exemplo, à comunidade dos essênios, porque as ideias seriam idênticas. Mas não. Cristo veio e como o objetivo não era destruir a lei, e com certeza ele foi um dos grandes responsáveis pela revelação da própria lei lá com Moisés, ele não precisaria de absolutamente nenhum tipo de ajuda ou de apoio externo. Por quê? Porque ele trazia consigo essa própria lei. Como nós interpretamos na resposta à questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está inscrita a lei de Deus? A lei de Deus está escrita na nossa consciência. Basta nós investigarmos e nós extrairmos que está tudo lá que nós precisamos. Cristo tinha essa facilidade e ele poderia extrair. Então, absolutamente nada com relação, nada contra os próprios essênios, mas Jesus não precisaria disso. Da mesma forma como nós vimos no trecho que antecede, ou melhor, que abre o capítulo, o trecho evangélico, ele não veio destruir a lei e os profetas, como nós vimos, porque a lei são aqueles preceitos trazidos por Moisés. Os profetas eram um outro estudo à parte no meio daquele povo, no seio daquele povo, daquela própria cultura. E Jesus também não veio destruir, muito pelo contrário. Por quê? Porque teve profetas que conseguiram prever desde o seu nascimento até a sua morte, não passaram muito disso, do seu nascimento até a sua morte, o que seria a sua vida.
E nós vamos ver profetas como Isaías dizendo que o povo o desprezaria. Sim, virariam as costas para ele. E a gente pode ver eu virar as costas, inclusive aqueles seus amigos que estavam mais intimamente e diretamente ligados a ele. Nós tivemos. Quantos foram aqueles apóstolos que o acompanharam até o momento extremo? Tivemos João, que acompanhou principalmente Maria, e aquelas mulheres, os outros todos fugiram. Tivemos inclusive Pedro, que chegou a negá-lo no momento em que ele estava preso. Então, os próprios profetas, que Jesus disse que não veio destruir, eles já estavam prevendo tudo isso. Eles já sabiam como que o povo iria tratar Jesus. E eles não erraram. Eles não erraram, por quê? Porque foi exatamente desta forma que aconteceu. E quando chega justamente aquele momento do ápice da vida do Cristo, que foi a sua crucificação, e que nós, infelizmente, até hoje, não nos desprendemos da cruz, infelizmente, porque nós temos o ápice justamente aí. Por quê? Porque foi até onde a previsão dos profetas trouxeram o Cristo, e foi justamente aquilo que foi valorizado pelas pessoas. A crucificação. O que nós mais adoramos hoje? Gente, participo de alguns eventos religiosos, inclusive de outras religiões. Os momentos que você vê as igrejas mais lotadas são justamente nos momentos que se comemoram a crucificação do próprio Cristo. E não a sua, aspas, ressurreição, ou o seu ressurgimento depois da morte. A maioria, a grande maioria, ela é levada nas comemorações até aquele momento. Depois daquilo, acabou. E por mais que alguns religiosos estejam tentando mudar isso no povo, a gente percebe que está um pouco difícil. Por quê? Porque precisamos entrar um pouco mais para dentro de nós para percebermos e identificarmos esta mensagem ou esta grande lição do próprio Cristo. Sim, Emmanuel inclusive vai dizer da sua grande lição, que é exatamente dar cumprimento a toda essa legislação, mas sobretudo mostrar para nós, assim como ele fez durante toda a sua existência, durante toda a sua pregação, que a vida não termina com a morte. Mas para vocês verem tanto que nós, como eu digo, é a humanidade, estamos tão presos à crucificação, que a lição do Cristo, infelizmente, parou ou morreu aí. Porque nós ainda culpamos muitas pessoas pela sua morte. Nós, infelizmente, falo nós de novo, a humanidade, perdemos tanto tempo, criamos tantas guerras e lutas contra pessoas, justamente por conta desta ideia que nós temos da morte e da crucificação. Essas ideias que nós ainda carregamos, infelizmente, não se casam com toda esta lição que o próprio Cristo nos deixou. Por quê? Gente, quase todas as suas parábolas, os seus ensinamentos, eles vão girar em torno do amor e, em especial, do perdão. E por que nós ainda temos que nos ficar ligados à crucificação? Por que ainda temos que ficar ligados à morte? As cruzadas, o que foram as cruzadas? Morte em nome do Cristo. Mas espera aí, ele não veio destruir a lei. Se ele tivesse vindo destruir a lei, tudo bem. Aí nós poderíamos até entender que, ele veio trazer um Deus ou revelar um Deus diferente, porque aquele Deus único, que até então falava que ele era pai de todo mundo, ele não é bem assim. Ele escolhe determinado lado onde ele vai ficar ou com quem ele vai ficar, e os outros ele vai exterminar. Mas não, ele veio dar cumprimento e determinar uma interpretação diferente, sobretudo uma interpretação em cima do amor e do próprio perdão. Mas a humanidade não conseguiu entender, e inclusive nós também não. Veja nos dias de hoje,
Quantos nós crucificamos com os nossos pensamentos ou com algumas observações, com algumas críticas, seja pela forma de pensar, seja pela ideologia, seja pela preferência política, seja pela preferência sexual. Veja, a humanidade ainda está totalmente perdida e não conseguiu assimilar os ensinamentos do Cristo, que já tem 2000 anos que está aqui no nosso planeta. Veja, trouxe de forma muito pacífica uma sequência dos ensinamentos anteriores. E eu até gosto de dizer, do ponto de vista da justiça, nem os conhecimentos anteriores nós conseguimos assimilar muito bem. Ou seja, nós estamos talvez aí uns 3.000 anos atrasados no que diz respeito a essa questão moral do planeta. A mensagem do Cristo, infelizmente, ainda não foi assimilada. A mensagem do Cristo, que dá uma sequência à mensagem mosaica, não chegou a atingir esta sua evolução necessária, pelo menos para mudar ou transformar o coração da humanidade neste atual contexto. E ainda que tenha, e ele fez e muito isso, demonstrado a certeza da continuidade da vida, nós não conseguimos levar a consequência dos nossos atos para o pós-morte. A gente ainda nos mantemos, todos nós, presos a esta existência, e os nossos próprios atos e pensamentos continuam também ligados e vinculados a esta matéria que nós possuímos. E a grande lição do Cristo? Nós vamos estudar, nós estamos iniciando o estudo, leitura deste Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec retira ensinamentos morais do Cristo. Nós estamos iniciando e a gente vai ver nas nossas observações o quanto nós ainda não conseguimos interpretar e assimilar, sobretudo o quanto nós ainda não conseguimos nos convencermos de que Cristo tem razão. Nós não convencemos, não estamos convencidos de que ele estava certo. Porque se estivéssemos convencidos, nós já estaríamos praticando. E mesmo 2000 anos depois, absolutamente nada. Ele não representa exatamente a palavra divina. Para algumas concepções religiosas, ele inclusive é considerado Deus. Ele é considerado Deus, mas mesmo, entre aspas, a palavra de Deus, nós não estamos conseguindo cumprir. Então nós vamos cumprir o quê? O que vai acontecer conosco? Se a gente não consegue cumprir nem essa palavra, entre aspas, de Deus, segundo algumas crenças religiosas. Para outras, em especial para os espíritas, do ser mais perfeito que pisou no nosso planeta, se nós não conseguimos seguir os seus ensinamentos, as suas lições, nós vamos seguir quem? Por isso que muitas das vezes digo, ainda estamos adorando a vários deuses. Não conseguimos assimilar a proposta de Moisés da existência de um Deus único. Estamos adorando vários deuses na nossa vida. E até quando nós ficaremos ainda, ou teremos a chance ou a oportunidade de buscar essa transformação? Nós falamos aqui, Cristo inaugurou justamente uma fase, uma maturidade nova para o nosso planeta. É como se nós tivéssemos saídos da minoridade para atingir a maioridade com os seus ensinamentos. Mas será que nós podemos já nos considerarmos maiores? Será que nós já somos maiores e capazes? Jesus, ele praticamente reformulou os ensinamentos da humanidade. Vocês imaginem, nós vamos ver no nosso próximo estudo a questão do espiritismo e da aliança da ciência com a religião. Naquela época do Cristo, nós tínhamos basicamente a religião e alguns pontos da filosofia e que estavam muito ou intimamente ligada à própria religião. Mas Jesus, com seus ensinamentos,
ele não só trouxe um novo significado para a filosofia, assim como estabeleceu determinadas metas de religiosidade, criou ou fundou para nós uma psicologia ou uma terapêutica exatamente para nos ajudar a atingir esta fase da maioridade, que é quando nós mais precisamos. É quando nós entramos em conflito do nosso passado com o próprio futuro. Não sabemos o que nos aguarda. E ele inaugurou esta era. Ele inaugurou a era, mas eu acho que muitos de nós estamos um pouquinho atrasados, repito. Jesus conseguiu aclarar até questões científicas que agora a gente está vendo, aos poucos, como que ela funciona. Mas, sobretudo, a sua palavra, ela conseguiu alterar e estabelecer as principais bases da sociedade atual. O que é que eu quero dizer com as principais bases da sociedade atual? Porque os ensinamentos do Cristo, veja como ele não veio destruir a lei, mas os seus ensinamentos servem de lei até hoje. Ele veio para dar cumprimento. Se nós pegarmos os ensinamentos do Cristo, o que nós vamos identificar nele? Nós vamos identificar nesses ensinamentos justamente a base das democracias existentes no mundo hoje. A gente vai ver no decorrer dos nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo que Jesus trouxe bases de conhecimentos e fundamentos sociais, políticos, econômicos e jurídicos. Olha, e basicamente uma sociedade organizada, ela se fundamenta em quais outras bases, em quais outros princípios? É nisso. Social, político, econômico e jurídico. São realmente as grandes pilastras ou os grandes pilares de toda a sociedade e, sobretudo, uma sociedade democrática. Os seus ensinamentos, que foram difundidos principalmente pela Revolução Francesa, igualdade, liberdade, fraternidade, são os fundamentos de praticamente todas as nações democráticas. E isso foi fundado por quem? Quem que trouxe? Jesus. Para mostrar, mais uma vez, que ele não veio destruir a lei. Ele veio dar cumprimento e facilitar para as nações futuras este próprio cumprimento das leis. O que nós vemos e estudamos hoje? Por exemplo, do ponto de vista político. Como é que Jesus chamava a atenção dos doutores da lei, dos escribas e dos fariseus? Se os nossos políticos se baseassem hoje principalmente nesses preceitos evangélicos, vocês acham que teria possibilidade de nós falharmos na condução de qualquer povo? Na própria questão do julgamento, as questões jurídicas, principalmente com o avanço que nós temos, sobretudo na possibilidade de implementar determinados tipos de sanções de uma forma muito mais justa. Se nós aplicássemos os ensinamentos do Cristo, vocês acham que nós teríamos algum tipo de falha? Do ponto de vista econômico, muitas questões estavam voltadas e vinculadas ao pagamento de impostos estabelecidos por aqueles povos que dominavam, sobretudo, aquela comunidade. Mas ele foi muito categórico nas poucas oportunidades que ele teve de se manifestar sobre isso. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Que nós podemos tranquilamente juntar com buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. Como que nós interpretamos isso hoje? E até que ponto nós podemos extrair essas bases da nossa própria economia? Da questão social, nem se diga. Liberdade, igualdade e fraternidade. Vivermos como irmãos.
Gente, ele chamava a atenção dos escribas e fariseus direto. Por quê? Porque eles se imaginavam ou se julgavam como seres perfeitos da criação. Por quê? Porque eles cumpriam aquilo que estava estabelecido na legislação. Mas Cristo veio dizer para eles, opa, peraí, os sãos não precisam de médico. Se vocês acham assim, então tá, então vamos ajudar os outros. Mas eles criticavam inclusive a ajuda aos outros. Por que nós temos que ajudá-los? Moisés estabeleceu uma diferença. Ah, estabeleceu? Sim. Cara, qual foi a diferença que ele estabeleceu? Aí é a interpretação dos próprios homens. Porque se nós pegarmos os 10 mandamentos, que é justamente essa base que a gente viu com Moisés aqui, que é esta base divina da revelação ou da primeira revelação, não vemos em momento algum dizer que a gente deve honrar pai e mãe judeu. Não levantar falso testemunho contra o judeu. Não furtar de judeu. Ou seja, não. Foi bem amplo e genérico, ou seja, para atingir a todas as pessoas. Mas por que nós até hoje ainda pensamos dessa forma? Aos nossos iguais, tudo. Aos diferentes, nada. Nós vamos ver no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, do Sede Perfeitos. O que ele diz lá? Se amar apenas os vossos amigos, que recompensa tereis? Os publicanos não fazem o mesmo? Fazei o bem àqueles que vos odeiam, orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Não é mais ou menos isso? O caminho para nós conseguirmos atingir a própria perfeição? Então o que foi que nós ainda não conseguimos assimilar, que nós ainda não conseguimos entender que o próprio Cristo nos trouxe? Quais são esses, vamos chamar assim, de dispositivos legais que nós não conseguimos assimilar com ele e que temos a dificuldade de colocar em prática? Volto a repetir, sobretudo na Idade Média, nós incendiamos cidades, trucidamos pessoas, em nome de uma guerra santa, que a gente sabe de santa não tinha nada. Por quê? Porque os ensinamentos do Cristo foram todos em cima do perdão e do amor. Então como matar em nome do Cristo? Não consegue, não dá para entender. Não cabe na nossa concepção. Então, de novo, eu pergunto, qual é a dificuldade de colocarmos esses ensinamentos em prática? Aí, infelizmente, nós teremos que atingir aquele ponto onde nós aprendemos, e eu costumo dizer que a gente aprendeu de uma forma equivocada. A questão da dor. Porque nós tivemos a oportunidade de aprendermos através do amor. E aí, o próprio Emmanuel nos diz isso no A Caminho da Luz. A dor complementará as obras generosas da verdade cristã, porque os homens repeliram o amor em suas cogitações de progresso. Sim. A dor vai ter que completar este estágio que o Cristo iniciou. Gente, é muito simples. Por quê? Porque se a gente olhar, é exatamente no coração dos humildes e dos aflitos que a gente vai conseguir encontrar a palavra do Cristo hoje. Prestem atenção para vocês verem. Quando ele chama a nossa atenção lá nas bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres de espírito, ele estava repleto de razão. Por quê? 2000 anos depois, nós não conseguimos assimilar isso. Podem olhar à volta. Aquela máxima do Cristo, né? Lógico que comporta exceções, sim, comporta exceções. Mas quando ele diz que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, basta nós começarmos a analisar. Dê uma olhada à volta de vocês. Vejam as pessoas que se destacam.
Qual é a porcentagem de pessoas dessas que se destacam, que conseguem viver de acordo com os ensinamentos do Cristo? E olha de novo, ele não veio o quê? Ele não veio destruir a lei. Ele não está falando para você abandonar a sua riqueza, para você abandonar o seu posto, de jeito nenhum. Ele não está falando para que você deixe de ter o seu conforto, a sua vida material, cuidar do corpo e do espírito, é uma necessidade nossa. Mas por que nós não podemos ser conduzidos por esses ensinamentos se eles representam a verdade? Olhem à sua volta. Políticos. Pessoas hoje que têm, podemos assim dizer, esse status social. E em especial, que detém riqueza. Gente, eles atraem tantas pessoas. Vejo, aqui a Nete Guimarães comenta muito. E se a gente for fazer uma análise, nós vamos também concordar com ela. Se vocês pegarem um youtuber consegue ter não sei quantos milhões de seguidores. Agora peguem qualquer religião, para ver a grande dificuldade que você tem de estabelecer um número mínimo de seguidores para você conseguir manter um canal. Isso é justamente para mostrar que, infelizmente, nós ainda não estamos conseguindo vivenciar de acordo com os ensinamentos do próprio Cristo. Tá? Por quê? Porque ainda não fomos convencidos de que ele representa a verdade. Ainda não fomos convencidos que a sua palavra é uma palavra de vida, é uma palavra divina, ou uma palavra de vida eterna, como temos em algumas traduções. Enquanto nós não nos convencermos, nós vamos ficar estudando esses ensinamentos durante muito tempo. Alguns de vocês conhecem a história, Honório de Abreu, que fez um trabalho fantástico sobre o próprio Mildinho, né, vamos assim dizer, foi o grande inventor e principalmente propagador do Mildinho. Você estudar os ensinamentos bíblicos de uma forma minuciosa. Ele disse que quando ele chegou no plano espiritual, ele se deparou com uma equipe que estava estudando o Evangelho de Jesus há mais de 50 anos. No plano espiritual, onde nós temos uma expansão da nossa consciência, uma capacidade de assimilação bem maior. E lá eles estavam estudando o Evangelho há 50 anos. Então vejam, estudando por quê? Estudando porque algo ainda não tinha conseguido calar fundo no coração de todos eles. Então, o nosso objetivo aqui é justamente esse. Tentar estabelecer uma conexão. Talvez essa seja a palavra correta. O próprio Kardec fala muito da questão da interpretação. Mas Emmanuel chama a nossa atenção. Gente, será que tem tanta dificuldade de interpretação assim dos ensinamentos? Eu, particularmente, acho que é mais a questão do convencimento. De nós nos convencermos de que aquilo representa a verdade. E que realmente ele não veio destruir a lei. E que se nós estivermos querendo seguir na linha e cumprir a lei, os seus ensinamentos é tudo aquilo que nós precisamos. Não precisamos de mais absolutamente nada. E às vezes até a gente fala, nós que temos essa responsabilidade, às vezes nós falamos como se estivéssemos cobrando. Não, nós não estamos cobrando. Falei aqui a questão dos youtubers, porque a nossa sociedade hoje ela vive em cima de números. Infelizmente, é de estatística. Nas conversas, sobretudo na juventude, você vai perguntar lá, o que é? Ah, não, é quantos seguidores você tem, quantas curtidas você tem. E aí nós podemos perguntar, quantas curtidas tem o Evangelho do Cristo? Quantos seguidores Jesus tem?
Nós temos sim, de uma forma externa, escribas e fariseus, que a gente vai desenvolver no decorrer de todo o nosso estudo. Nós temos muitos escribas e fariseus hoje na nossa sociedade. Aqueles que vão lá e cumprem parte dos seus deveres, segundo eles, e que por aí já estão com a consciência tranquila, ou já se encontram justificados. Mas isso não é ou não significa consciência. Já falei há poucos dias a frase de Joana de Ângeles: o ser consciente não se justifica e nem se culpa, ele se transforma. E é lógico, ele só vai se transformar se ele sentir essa necessidade. Então, por que nós vamos esperar a dor bater na nossa porta para nós adotarmos esses comportamentos legais do ponto de vista moral ensinado pelo Cristo, que com certeza não veio destruir a lei? Vamos pensar. Aproveitemos esses momentos de isolamento social ou de recolhimento íntimo. Vamos analisar de uma forma bem profunda e procurar esse convencimento das palavras e dos ensinamentos do Cristo, para que nós não venhamos a nos arrependermos depois. Quando a espiritualidade chega e fala, somente cerca de 1/3 da população estaria hoje talvez preparada, não é de se admirar. Por quê? Porque a gente percebe realmente que a grande maioria não conseguiu ainda assimilar os ensinamentos do Cristo. Então, se a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, que nós aproveitemos quando a dor bater na nossa porta para buscar no próprio Cristo o verdadeiro caminho, verdade e vida. Mas não esperemos, nós que estamos aqui neste caminho e nessa trilha, não esperemos ser assolados pela dor. Vamos buscar através das nossas próprias escolhas, do livre-arbítrio, do próprio amor. E a gente sabe, e vamos aprender no decorrer deste estudo, nós não precisamos de fazer nada de extraordinário. Nós só precisamos cuidar de nós, da nossa própria vida. Nós só precisamos seguir este caminho que não é difícil. É fácil. Talvez nós, com as nossas características e qualidades, é que não conseguimos ainda entender. Mas vocês verão que se resumem, eu costumo dizer, em 3 mandamentos: amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. E eu gosto de sempre traduzi-los da forma inversa. Primeiro, ame a você mesmo. De toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todo o teu conhecimento. Inclusive pensando nas consequências dos seus próprios atos e pensamentos. Depois que você amar a você mesmo, você vai ter condições de amar ao próximo. Transcender o que você é. E o amor a Deus vai ser uma consequência desses 2 amores, a ti mesmo e ao próximo. Então, vamos procurar vivenciar os ensinamentos do Cristo. No nosso próximo encontro, daremos sequência a este capítulo 1, para identificar tanto o Espiritismo e provavelmente estudemos juntos a aliança da ciência com a religião, porque as duas estão justamente aí para nos mostrar que o Cristo estava perfeitamente correto. A escolha cabe a nós. Muito obrigado a todos, muita paz e muitas reflexões. Que assim seja.